Presta atenção nisso, irmãos, porque quando a gente medita no livro de Esther, a gente vê a importância da unidade do povo de Deus. Nada aconteceu de tudo isso isoladamente. Obviamente a gente vê dois protagonistas no meio da história, em que toda a narrativa gira em torno de Mardoqueu e de Esther. Mas se não tivesse uma nação focada com o mesmo propósito, unida com a união que Deus deseja que tenha, esse povo nunca teria tido paz nos seus tempos. Esse povo não teria prevalecido sobre os seus inimigos. Esse povo não teria recebido autoridade para poder combater. Eu vou chamar de bom combate, não uma luta contra a carne e sangue. Para poder defender a tua família, para poder defender os teus bens, os teus negócios. Se é uma data que pede para ser lembrado todos os anos, é porque é algo extremamente importante que a gente tem que visitar todo o livro de Esther e entender essa importância. E observa esse versículo 31 que fala: ó, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu judeu e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já os tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu... então nós estamos falando de jejum e oração. Irmãos, quem não quer viver tempos de paz? Quem não quer descanso dos seus inimigos? Quem de nós não deseja viver isso? Quem não quer viver tempos de paz e de verdade na sua vida? Então esse é o propósito central. Uma igreja que vem para a brecha, homens e mulheres se posicionando como Deus quer, Mardoqueus dentro da igreja e Esther dentro da igreja, unidos para que toda a sorte que o inimigo lançou para tentar destruir o teu povo, toda a ferramenta que ele preparou, caia por terra no nome do Senhor Jesus. Mas para a gente entender essa colheita maravilhosa que esse povo teve, irmãos, nós vamos ter que abordar um pouquinho o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, 5, 6, 7, 8, para chegar no capítulo 9. Obviamente cada um vai para o teu particular depois e medita com muita calma. Mas eu quero pontuar em alguns dos capítulos, alguns legados que Deus propôs no meu coração. Mas como Deus é uma fonte inesgotável, Ele pode falar com cada um de tantas maneiras diferentes. A revelação da tua palavra está nas mãos dEle. Então eu quero começar falando um pouquinho. A gente vai voltar lá no capítulo 1. Tem que ter alguém aqui na brecha de Mardoqueu. Tem que ter alguém dentro da igreja na brecha de Esther. Que bom seria se todos nós estivéssemos na mesma brecha. E tem que ter um povo unido com esses, para poder alcançar graça aos olhos de Deus. Quando a gente medita um pouquinho no capítulo 1, se tivesse que dar um legado, a palavra é: ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Existia uma rainha que chamava-se Vasti. A Bíblia deixa claro que ela era formosa à vista. E no determinado tempo o rei dá uma grande festa, onde ali ele chama todos, tanto os nobres como os pobres da província, do teu reino. E está aquele momento de grande festança, onde todos ali estavam se alegrando. Porém, num paralelo a essa festa, a rainha Vasti estava dando outra, com algumas mulheres. Num determinado momento, o rei manda convidar Vasti para vir para a presença do rei. E quando o convite é feito a Vasti, Vasti rejeita. Ela rejeita o convite. E o fato dela ter rejeitado o convite para estar na mesa junto com o rei, o texto deixa claro em nos dizer que o rei se enfureceu e lhe acendeu grande ira. Em outras palavras, a gente já meditou numa parábola que o rei chama a gente para a mesa e muitos se escusam de estar na mesa. E isso produz no rei indignação, e isso produz no rei cólera, postura de Vasti.
E com tais posturas, sabe quando nós vamos ter descanso dos nossos inimigos? Nunca, nunca. Porque o rei chama, a gente não vem. O rei convida, a gente não vem. Vamos hoje aqui. Alguém sabia, deixou de saber que hoje nós teríamos uma mesa aqui? Convidou. E o que é que me tirou da presença? O que é que me tira? E tal testemunho de Vasti é tão ruim, irmãos, tão ruim, que o rei chama os sábios do teu reino e consulta eles. E os sábios dizem para o rei, rei, Vasti não pecou só contra ti. Vasti pecou contra os príncipes, contra todos os homens. Porque o testemunho que ela está dando pode influenciar as demais mulheres a agirem da mesma forma. Irmãos, quando a gente é convidado para vir e a gente não vem, olha o testemunho que a gente dá. E os sábios foram um pouco mais além. Eles viraram e disseram para o rei para que nunca mais Vasti entrasse na presença do rei, e para que ele escolhesse uma mulher que fosse melhor do que ela. Novamente eu digo, sabe o que eu aprendo com isso? Ninguém é insubstituível. Se o Deus nos convida, se Ele fala vem, eu não venho. Se Ele fala vem, eu não venho. Uma hora, irmãos, Ele diz, seu testemunho é muito ruim, vou colocar outro no seu. Você sabe o que eu aprendo com isso? A Bíblia diz assim, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa que era de Vasti saiu da cabeça, ela perdeu a coroa, irmãos. Olha lá o que diz o texto, olha lá, Esther capítulo 1, versículo 16 ao 19. Então disse Memucã na presença do rei dos príncipes, não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão aos seus maridos quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Olha o testemunho ruim. É isso que a gente produz, irmãos. Aquele lá está fazendo desse jeito, não dá nada, não tem problema, também vou fazer o quê? Igual. Ao invés de eu fazer aquele que está do nosso lado, está fervoroso, eu jogo nele um balde de água o quê? Gelada. E olha o que diz o texto. E neste mesmo dia as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, olha lá, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignar. Eu desprezo a mesa do Senhor. O que eu produzo nele? Indignação. Olha lá. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Está rejeitando o chamado? Estamos rejeitando aquilo que Deus está propondo? Pode ter certeza disso. Ele tira o reino e passa para outro que é o quê? Que vai fazer o que a gente não quer fazer. Então a primeira coisa, eu posso me apresentar diante do rei como Vasti ou como Esther. Como Vasti, sabe quando o cetro vai vir para nós e vai revogar a sentença? Nunca, pelo contrário, eu gero indignação no rei, morro junto, padeço junto, perco o reino junto. Mas na posição de Esther, eu digo, ainda há esperança para a árvore que for cortada. Aí nós vamos um pouquinho agora para o capítulo 2. O primeiro Deus já me ensina, ninguém é insubstituível. O capítulo de número 2, Deus vai nos ensinar que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Diante desse conselho dos sábios, passa-se um tempo. O rei manda convidar mulheres que sejam formosas e virgens, porque agora ele quer
escolheu uma que é melhor que Vasti. E dentre muitas mulheres na província, uma delas que veio se apresentar era Esther. O texto não nos diz, irmãos, se Esther era a única mulher judia no meio. Ele não diz isso para nós. Pode acontecer que ali no meio tinha 2, 3 judias no meio e mulheres de outras províncias ali. Pode ser que Esther fosse a única judia. O texto não deixa, ele não define isso. Mas uma coisa o texto define: todas elas passaram pelo mesmo processo. Todas elas foram submetidas por um tempo de purificação, onde ali passaram por diversos banhos. Em outras palavras, a palavra de Deus vem para todos nós, e ela é o sabão do lavandeiro, vem para todo mundo. Todas elas receberam a vestimenta de igual modo, mas teve uma coisa que me chamou a atenção, que só tinha uma coisa que era a opção entre elas. Uma coisa apenas elas tinham a opção de escolher. E Esther fez diferente de todas. Foi submetida ao mesmo banho, foi submetida aos mesmos tratamentos, esteve envolvida no mesmo processo. Mas quando entrou uma coisa que era o livre-arbítrio dela, ela fez diferente de todas as mulheres. Olha o que diz esse texto, que está lá em Esther capítulo 2, versículo 13 ao 15. Diz assim, desta maneira, pois, vinha a moça ao rei. Antes disso, trata toda a preparação. Dava-se-lhe tudo quanto ela desejava para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. Então tinha enfeites, utensílios que a mulher podia escolher para levar da casa das mulheres até a casa do rei para se apresentar diante dele. Você pode ter certeza, irmãos, que esse dava-se-lhe tudo quanto ela desejava era algo que era para a glória de quem? Dela. Era algo para ela se aparecer mais. Mas olha o que diz o versículo 14. À tarde entrava e pela manhã tornava segundo a casa das mulheres, sob os cuidados de Sagaz, camareiro do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, fosse chamada pelo nome. Então elas entravam de manhã, saíam à tarde, voltavam para lá. Se o rei desejava, elas iriam de novo, se não, permaneceriam onde? Lá. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, olha lá, coisa nenhuma, em outras palavras, as outras ficavam, me dá isso, me dá aquilo, me dá não sei o que, me dá não sei o que lá, só pedia, dá para se apresentar na presença. Você sabe quando as pessoas só ficam pedindo, Deus, se você me der isso eu vou, se você fizer isso eu vou, se você fazer lá eu vou, eu só vou se você me der. Aí ela fala assim, se não que disse o que? Egai, camareiro do... Porque se Egai também não dissesse nada, você sabe o que ela ia pegar? Nada. Guarda das mulheres. Aí tem um ponto e vírgula, olha o que fala lá. E alcançava a Esther graças aos olhos de todos quantos a viam. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus sabe como é que eu e você queremos chegar na presença dele. É por aquilo que ele pode dar, ou é por aquilo que ele realmente é? Porque tudo que tinha na casa das mulheres era de quem? Era do rei, irmãos. Eu estou passando um problema muito sério, eu vou na igreja, na casa de Deus, eu vou entrar na presença de Deus para buscar aquilo. Deus olha e fala, está recebendo o mesmo banho, ou seja, está recebendo a mesma palavra, está recebendo a mesma coisa, mas na hora de se apresentar, está encontrando graças. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se eu venho para a presença de Deus porque eu quero o livramento dos meus inimigos, vim com o propósito que eu tenho que vir para a presença do rei, irmãos, porque eu quero ter uma aliança com ele, ele dando ou não. E quanto menos coisas eu tiver para eu aparecer, melhor é, porque é necessário que ele cresça e que eu diminua,
para a honra e para a glória do teu nome. Quanto interesse dentro das igrejas. Nisso aqui eu posso dizer, irmãos, que eu não errei. Eu nunca esqueço quando eu dei o meu primeiro passo dentro da igreja. A primeira frase que eu disse para o meu primeiro pastor foi: eu leio a palavra de Deus e eu não entendo, eu quero aprender ela. Em outras palavras, eu quero me lavar, eu quero me vestir, me apresentar diante de ti como o Senhor, o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados e afadigados, e eu vos aliviarei. Aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Em outras palavras, chega aqui, mas não vem pedir não, vem aprender. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais lhe serão acrescentadas. Se a gente queresse chegar na presença de Deus com aquele glamour que as outras quiseram, sabe quando nós vamos receber vitória diante dos nossos inimigos? Continuando ainda no capítulo 2, ainda nesse mesmo capítulo, depois vai dizer um pouquinho mais embaixo, que foi feita uma festa, porque agora foi escolhida a rainha. Em virtude disso, aquela fúria que o rei estava, aquela condição que o rei estava, aquele desagradável que ele viveu com Vasti, isso começou a aplacar, a apaziguar. Por causa de ter nomeado Esther, ele começou a trazer alívio para as províncias, presentear de maneira generosa os reis. Olha para você ver, tudo por causa de um que se põe o quê? Na brecha. Por causa de um que está na brecha, dentro da igreja. Todos que estão em volta são o quê? Abençoados. Deus começa a trazer alívio e ainda dá presentes. Por causa de um. Que aquele um está inserido no quê? No meio. Aí a Bíblia vai dizer que existiam 2 guardas das portas. Um chamava Bigtã e Teres. E aí esses se indignaram. A Bíblia não diz o porquê se indignaram. Se foi por causa dos presentes, dos alívios que deram, se foi porque foi nomeado Esther agora como rainha. Ele não pontua isso, mas diz que se indignaram e procuravam a ter algo contra o rei Assuero. Mardoqueu, sabendo da postura desses 2 homens, ele comunica Esther, e Esther leva diante do rei. O rei vai lá e ele inquere, ele investiga e descobre que aquilo ali é verdade. Esses 2 homens são enforcados, mortos enforcados, e esse feito depois ele é escrito no livro de Crônicas dos Reis. Aprende isso também, irmãos. Jesus nos fez reis e sacerdotes, do mesmo jeito que tem o livro da vida, que está lá escrito os nomes. Para cada rei aqui também tem um livro de crônicas que narra a sua história da sua vida, tudo que fez de certo, tudo que fez de errado. E isso está diante de quem? De Deus. E isso faz com que eu e você, nas nossas boas ações, tenhamos crédito com Deus. Assim finaliza o capítulo 2. Aí vem o capítulo 3. O capítulo 3, quando eu paro para meditar nele, o que eu aprendo com ele é: cuidado quando a gente for escolhido para assumir uma posição aonde nos é entregado autoridade, poder diferenciado, a gente querer usar isso da maneira errada. Cuidado quando a gente estiver numa posição de destaque, numa posição de honra, e a gente se vender. O texto vai começar dizendo que, passado esse processo com aqueles 2 malfeitores, vamos chamar assim, agora o rei Assuero, ele engrandece um homem que se chama Amã. Amã só entra na história a partir do capítulo de número 3. E o rei decreta algo em que todos os servos deveriam prostrar-se diante de Amã, porque ele foi escolhido para se assentar acima de todos os príncipes. Então, abaixo do rei Assuero não tinha ninguém maior do que Amã. Era o rei Assuero, vinha Amã, e depois, consequentemente, os demais príncipes que tinham na província. Em virtude dessa posição de destaque, o rei vai lá e define um decreto desse.
E aí começa a acontecer que todos os servos lá dentro do palácio, da fortaleza de Suzã, conforme Amã passava, se prostravam. Porém, quando chegava diante de Mardoqueu, não se prostrava. Mardoqueu não se prostrava. E aí eu falo para vocês, cuidado com os filhos do diabo, porque ao invés deles aprenderem com Mardoqueu, eles incitaram Amã contra Mardoqueu. Porque a primeira coisa que eles fizeram foi questionar Mardoqueu do porquê que ele não se curvava. E Mardoqueu simplesmente declarou que ele era judeu. E por ser judeu, irmãos, quando vem uma lei de homens para vir na contramão de uma lei que é de Deus, você sabe o que o homem vai obedecer? A Deus, não tem jeito. Veio uma lei para Daniel, que ele não podia orar. E a palavra de Deus fala em todo tempo, orando na súplica do Espírito. Ele se curvou. Mas se a lei que vem do homem não vai na contramão na lei que vem de Deus, mas anda junto, o homem vai praticar. Em outras palavras, Mardoqueu dá uma demonstração nesse momento, que ele só se curva se for para a lei de quem? Na lei de Deus. E a lei de Deus dirá: adorará somente ao Senhor o quê? Vosso Deus, e a Ele servirás. A estes servos que se prostravam, ao invés de aprender e se converter, não, vai lá em Amã e fermenta Amã. Quando ele fermenta Amã, a Bíblia vai dizer que Amã se enche de furor por Mardoqueu não se prostrar. E consequentemente ele fica sabendo por que Mardoqueu não se prostra. Porque Mardoqueu já declarou que ele era o quê? Judeu. E diante dessa realidade, a fúria de Amã é tão grande que não atinge apenas Mardoqueu, agora ele quer atingir quem? Toda a nação judaica. Olha lá o que está escrito, Esther capítulo 3, versículo de número 5 e 6. Olha a cegueira de um homem. Que diferença faria, irmãos, no reinado desse homem, vamos chamar assim, no governo desse homem, se Mardoqueu não se prostrasse para ele? Que diferença fazia? Olha a cegueira espiritual que entra no coração do homem, quando ele está na posição de uma liderança, e ele quer olhar para as pessoas de cima para baixo, porque quem se prostra, você passa a olhar para ele como? De cima para baixo. Quando a altivez já entrou no coração. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém teve como pouco nos seus propósitos, olha lá, o pôr as mãos só em Mardoqueu. Como pouco. Olha o foco que estava nesse homem, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Assuero. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou destruir você, Mardoqueu, e todos que têm sociedade contigo. Irmãos, do mesmo jeito que muitos são abençoados, porque Deus vem e traz honra, exalta, coloca uma pessoa de Deus lá na posição, e por causa daquele um todos são abençoados, por causa de um também que não se prostra, por causa de um que fica na brecha, por causa de um que não se curva, muitos que têm sociedade com aquele também começam a padecer o que? Juntos. Por isso que a campanha é jejum e oração e unidade, porque ou todos nós seremos abençoados, ou todos nós seremos o que? Destruídos. Ou todos nós cantaremos juntos os hinos da vitória, ou todos nós não cantaremos os hinos da vitória. Agora Amã vai diante do rei Assuero e persuade o rei Assuero, sabe com o quê? Com dinheiro. Olha o que diz o versículo de número 9. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra de 10.000 talentos de prata, para que entrem nos seus tesouros do rei. Em outras palavras, o rei iria ser recompensado financeira, que tem de gente que se vende, irmãos, por uma ação injusta. Quando o rei faz isso,
ele começa a ter sociedade com aquilo que é injustiça. E olha o que isso já começou a gerar dentro da província. Ester capítulo 3 versículo 15: os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, e o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Não vos embriagueis de vinho, aonde há contenda, aonde há confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Onde entra o amor ao dinheiro, entra a raiz de toda espécie de males. Então a primeira coisa que Deus nos ensina, irmãos, é: ninguém é insubstituível. Segundo, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quem é que ele escolhe? Quem realmente quer diminuir para que ele cresça e apareça. Quem quer se apresentar não para receber, mas que entende que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas uma vez que ele te colocou na posição de destaque, cuidado para não querer que as pessoas se prostrem diante de nós. Cuidado para a gente não se ver, porque se assim sucedermos, sabe quando teremos livramento dos nossos inimigos? Nunca. Capítulo de número 4, agora nós vamos meditar um pouquinho. Se eu fosse dar um legado para esse capítulo, o que precede a honra é se humilhar. Humilha-te debaixo das potentes mãos do Senhor, que ao seu tempo ele te exaltará. Mardoqueu e aqueles que tinham sociedade com eles, irmãos, sabendo do decreto determinado por Amã, que esse decreto é o decreto de Pur, que nós estamos lá na frente na campanha, é onde ele lançou sorte contra os judeus para poder destruir, para poder matar. Eles poderiam ter ido lá diante de Amã e ter feito o quê? Deixa eu me prostrar para revogar esse decreto do quê? De morte. Mas não foi isso que fizeram. O texto vai deixar claro para nós e vai dizer que Mardoqueu sabia, ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e de cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com um grande e amargo clamor. Em outras palavras, ele falou para todo mundo que tinha sociedade com ele, se humilhando diante de quem, irmãos? De Deus. Aí a Bíblia vai dizer que todas as províncias em que chegava essa lei, os judeus também, em grande luto, com jejum, com choro, com lamentações, muitos deitaram sacos de cinza, e em cinza, se deitaram em sacos e lançaram cinza sobre vocês. O dia que um homem se levantar contra a sua vida, e esse homem se levantou contra a sua vida porque ele quer determinar uma lei que faz você corromper aquilo que está nas escrituras sagradas, a palavra de Deus para mim e para você: não se prostra, não humilha-te diante das mãos do homem, mas humilha-te somente diante das potentes mãos do dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus tem limite. Se César falar para você não orar, você ora. Se César falar para você se humilhar para ele de tal forma que você corrompa o mandamento de Deus, você não se curva, porque livramento da parte de Deus virá. Se vai ser uma Ester intercedendo ou não, irmãos, isso somente a Deus o que pertence, mas o que tem que vir, virá. Mardoqueu agora se humilha diante de Deus, e não entra com aquelas roupas, com aquele traje que ele está. Mas você acha que ele se humilhou e se escondeu, se humilhado? Não, a Bíblia diz que fala que ele foi lá na porta da fortaleza. Ele não entrou na porta porque não podia, mas ele estava lá na frente de todo mundo, chorando e clamando ao Deus o quê? Que poderia salvar. Ele não se envergonhou de homens. Ele fez questão de mostrar para todos aqueles servos que se ele tivesse que se humilhar, seria diante das potentes mãos do... Não fez as coisas escondidinho, não, irmãos. Ele fez as claras. E a Bíblia diz que Ester, sabendo dessa humilhação que Mardoqueu estava, ela muito se doeu, mas ela não sabia ainda a causa daquilo, e ela mandou roupas para Mardoqueu se vestir. E você sabe o que Mardoqueu fez?
rejeitou, porque ele sabia que o tempo de se humilhar era tempo de se humilhar. Quando ele se veste de cinza, de pó, irmãos, ele está dizendo: do pó eu vim, do pó eu vou voltar. Mas se tiver que bendizer, bendirei o nome do Senhor. Quando ele mostra seus pés, os panos de saco, ele está dizendo a miséria que ele é, que a verdade é essa: miserável homem que somos. Ele estava reconhecendo a miséria, reconhecendo de onde ele veio e para onde ele iria. Esther, sabendo que ele rejeitou a roupa, agora ela envia uma das pessoas que era a camareira do rei, que estava o tempo todo com ela, o nome é Atá. E essa pessoa vai lá buscar informação com Mardoqueu. Mardoqueu vem, abre o decreto, mostra tudo que tem para Atá. Aparentemente é um homem, de acordo com como narra a história. E Mardoqueu diz para Atá, para dizer para Esther agora entrar na presença do rei e interceder em favor do povo. Esther novamente manda o recado e fala que fazia 30 dias que o rei não chamava para a presença, e que se ela comparecesse na presença do rei, sem o rei estender o cetro dele, ela morreria. Olha com o que ela estava preocupada, com a sua própria vida, enquanto o outro estava dando a vida por amor a quem? A Deus. E você sabe qual que foi a fala de Mardoqueu para ela? Esther, capítulo de número 14, versículo de número 14 a 16. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Em outras palavras, ele está dizendo: se você não quiser fazer, Esther, Deus não precisa de você, tá? Porque operando Deus, quem impedirá? Mas Deus, para esse tempo, Ele te colocou aí. Mas se você não quiser fazer, quando Deus quer operar, ninguém impede. Aí ele diz: e quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, perecer. Esse é o amor de Deus, que dá a vida pelos seus irmãos. Irmãos, ninguém quer perder a tua vida para ganhar lá, não. Para a gente estar na presença do rei, é necessário a gente negar nós mesmos, tomar a nossa cruz e o que? E seguir. Mas para isso será necessário a gente o que? A vontade de Esther não era entrar, não, meus amados. A vontade de Esther era ficar lá no relento dela, no conforto do palácio dela. Essa era a vontade no coração dela, ela deixou claro. Mas quando ela foi submetida a uma situação, ela saiu da zona de conforto. E a palavra que ela diz: ó, se perecer, mas eu vou vir fazer a obra. E se perecer, se a gente não aprender a dar vida pelos nossos irmãos, primeiro, não se prostrar, e segundo, a gente amar os nossos irmãos a ponto de dar vida pelos nossos irmãos, a gente não cumpriu os 2 maiores mandamentos. Vai dobrar joelho e vai clamar, vai ter resposta? Não tem resposta. Capítulo de número 5. O que sucede à humilhação é a honra. É a honra. Mas tem mais uma coisinha que me chamou muita atenção. De novo: chegue antes para servir e depois para pedir. Chegue antes para servir, e na hora, no momento certo, peça. Porque se pedir sem servir, não tem êxito. O povo agora jejua 3 dias. Chega o dia, Esther vai e se apresenta, irmãos, diante do rei. O rei olha para ela, encontra graça diante dela, estende o cetro. Esther agora diante do rei, o rei fala para ela: pede o que você quer, que até metade do reino eu te darei. Lembrei até de Salomé. Uns pedem a cabeça dos judeus, mas outros pedem o livramento dos judeus. E quando Esther
recebe essa aprovação e essa oportunidade, olha como ela respondeu para o rei. Esther, capítulo de número 5, versículo do 4 ao 13. E disse Esther: se parecer bem ao rei, venha hoje Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Primeiro ela foi o quê? Servir. Olha lá. Então disse o rei: fazei apressar Amã para que se atenda ao desejo de Esther. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esther tinha preparado, olha lá, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E ser-te-á concedida. E qual é o teu desejo? E se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo é, se achei graças aos olhos do rei. Em outras palavras, você não é obrigado a fazer nada. Aí ela disse: e se bem parecer ao rei conceder a minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do... De novo, ao invés dela chegar lá: rei, você me abriu, eu quero isso, eu quero aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Não, rei, eu vim aqui primeiro para te servir. E se achar graças aos seus olhos, o Senhor pode me servir. Você sabe o que é isso? Você fala: o Senhor é Senhor e eu sou servo. Eu sou servo. Eu vim aqui para te servir, Senhor. Irmãos, tem gente que passa dessa porta para dentro, já dobra o joelho e fala: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o que, eu quero. Não, irmãos, a primeira finalidade, nós entramos na casa de Deus: Senhor, eu estou aqui para te servir. Ela tinha necessidade, sentou, serviu, todo mundo comeu, o inimigo na mesa, e ela quieta, com decreto de morte, ela quieta, esperando o tempo determinado. Chamou de novo, botou na mesa, primeiro comeu, irmãos, e depois, se ela achar graça aos olhos do... Em outras palavras, eu vim aqui servir, Senhor, e se eu servir bem, irmãos, qual que é a chance de não achar graça aos olhos do rei? Mas vem aqui servir, serve relaxadamente. Vem aqui servir, serve fraudulosamente. Você sabe quando nós vamos encontrar graça aos olhos do rei? Nunca. Então vem para servir e serve o teu melhor. Por mais que tenha um decreto de morte lá estampado na tua casa, por mais que tenha coisas adversas sobrevindo, olha lá. Então saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo. Porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara e nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra o Mardoqueu. Olha o que é um coração contaminado. O homem acabou de estar numa mesa junto com o rei e com a rainha, foi honrado. Quando sai da mesa, passa, Mardoqueu está lá no canto dele. Ele esqueceu de tudo isso e ficou furioso. Aquilo que estava alegre se transformou em ira, em furor. Amã, porém, se refreou e foi para a sua casa. Ele tinha vontade de ir para cima. Se ele se refreou, ele fala, ele se conteve. Mas o desejo dele era em todo momento ali, já era atingir quem? Mardoqueu. Enviou e mandou vir os seus amigos e Zeres, a sua mulher. Por isso que olha que é uma mulher tola dentro de casa, dá uma olhada. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos e tudo em que o rei tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém se fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. Cuidado com o tempo da exaltação, porque se a gente estivesse sendo exaltado por Deus, glória a Deus, mas esse nível de exaltação precedia o que? A ruína dele. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isso não me satisfaz enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do... só irmãos, o que muda na vida desse homem? O que muda? Quando a gente olha para o capítulo 5, a palavra chega primeiro para servir. E se encontrar graça aos olhos do Senhor, do rei, peça. E quando vim servir, faça o seu melhor. Capítulo 6, eu aprendo que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo,
tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, é o que está escrito em Isaías capítulo 54, versículo 17. O texto vai dizer, irmãos, que agora a mulher de Amã manda construir uma forca para Mardoqueu. E você sabe quem que morreu nessa própria forca? O próprio Amã. Ferramenta preparada contra ti que não prospere. O decreto que foi feito para matar os judeus, para acabar com a nação judia, nós vamos ver depois nos capítulos mais para frente. Ou seja, as línguas que se levantaram contra a nação em juízo foram todas condenadas, porque foram revertidos os decretos. Mas olha o que diz em Isaías, diz, esta é a herança dos servos do Senhor. Por isso não se prostremos, não nos prostremos diante dos Amãs dessa vida, porque se prostrarmos seremos servos de Amã e não de Deus. E a justiça que de Deus o que? Procede. Irmãos, esse texto no capítulo 6 vai deixar claro que o rei perdeu o sono, lembrou do livro de Crônicas, mandou trazer. Quando chegou lá, Mardoqueu tinha crédito com quem? Com o rei. Aí veio a palavra, o que eu vou fazer? Ou o que foi feito para Mardoqueu mediante essa benevolência que ele fez? Aí aquele que preparou a própria forca é que ainda definiu o nível da honra que tinha que ser dado. Olha o que diz lá, capítulo 6, versículo do 4 ao 14. Então disse o rei, quem está no pátio? Irmãos, a gente acha que Deus é tardio. Olha como que Deus bradou aos 45 do segundo tempo. Olha como que o livramento vem, como ele profetizou, falando para Esther, se não vir de você, de outra parte virá. Mas que tem que vir o quê? Virá. Ele acabara de construir a forca que a esposa dele dera de conselho. Olha lá. Então disse o rei, quem está no pátio? Olha quem que estava entrando no outro dia, com a forca pronta para poder enforcar Mardoqueu. Irmãos, foi tudo no limite, essa é a verdade. Você imagina a prova da fé que esse homem viveu? Você imagina a pressão que esse homem viveu para não negar o nome do Senhor, para ser fiel até a morte? Olha lá. E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcassem Mardoqueu na forca que ele tinha o quê? Preparado. Irmãos, foi no limite. E você sabe o que eu aprendo com isso? Deus não permite tentação maior que a gente não possa o quê? Suportar. Ele conhece o limite de cada um. Ele sabe o limite de cada um. Ele sabe a hora de trazer o seu o quê? Livramento. Irmãos, é linda a história, mas o testemunho que ela deixa para nós é sobrenatural. Aí diz lá, olha lá, versículo 5. E os servos do rei lhe disseram, olha isso que é mais bonito. Quando eu olho para os servos do rei, é os mesmos que incitaram Amã contra Mardoqueu, dizendo que Mardoqueu não se prostrava. Olha lá, e os servos do rei lhe disseram, olha quem que foi, irmãos. Os que incitaram foram os mesmos que conduziram o processo para a honra de quem? De Mardoqueu. Eis que Amã está no pátio, e disse o rei que entrasse. Entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do vosso coração. Entrega os teus caminhos a ele, confia nele, e o mais ele o fará. Então Amã disse no seu coração, de quem se agrada o rei para lhe fazer honra mais do que a mim?
Assim disse Amã ao rei para o homem de cuja honra o rei se agrada: tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam dele aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Mas volta no versículo anterior, desse aqui, olha aqui, olha o que Amã disse: de quem se agrada o rei para lhe fazer honra mais do que? O que sucede à honra é se humilhar, mas o que sucede ao abatimento, à destruição, chama-se soberba, orgulho, altivez. Volta lá embaixo, irmã, versículo 10. Então disse o rei Amã: apressa-te, não vai devagar não, rapidão, toma a veste e o cavalo que disseste, faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto. Irmãos, como é que ele me fala, quanto disseste, como é que ele fala judeu Mardoqueu, se tinha o decreto de morte pros judeus? Qual que era a possibilidade? Ele não falou faça para Mardoqueu, faça para o judeu Mardoqueu. Operando Deus. E Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. E estava com a forca lá no terreno dele, preparado para o quê? Para matar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Em outras palavras, irmãos, tirou as vestes reais, cinza, saco, e voltou na sua posição de se humilhar diante o quê? Desistiu? Porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. Olha a vergonha. E contou Amã a Zeres sua mulher e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres sua mulher lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairão diante dele. E estando a eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther prepara. Quando eu olho para esse banquete aqui, sabe o que eu lembro? O Senhor é meu pastor e nada me falta. Aí ele vai ter uma parte que vai dizer assim, ó: preparas uma mesa diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com... Mas como é que o óleo vem na cabeça? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam e unir. Irmãos, 3 dias aí, todo mundo junto, de jejum, clamor, arrependimento, porque eu vou precisar desse azeite na minha cabeça a hora que eu entrar na presença do meu inimigo. Capítulo 7. A segunda mesa é preparada. Amã, juntamente com o rei, senta nessa mesa com Esther. A mesa está preparada, e Deus vem e unge o que? A cabeça de Esther com o óleo. Olha o que diz lá, Esther capítulo 7, versículo de número 4 ao 6. O rei chega nela e pergunta o que ela deseja de novo. Aí ela diz: porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de uma vez. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia. Em outras palavras, se fosse só para servir, rei, ficaríamos todos o quê? Mas para matar, para destruir, aí não, né? Aí disse: ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther:
Quem é esse e onde está esse cujo coração instigou assim fazer? Nada há em oculto que não há de ser revelado. Diante da unção a luz acende, irmãos. Nada fica em oculto. Todos os amãs escondidinhos são o quê? Revelados. Todos aqueles que instigou o coração do rei a fazer algo que não deveria fazer. Aí ele continua: e disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Fim de Amã: forca que ele construiu, ele foi enforcado. Fim da família de Amã: forca que eles construíram, os 10 filhos foram o quê? Enforcados. Capítulo 8 vai dizer que agora a posição que era de Amã foi dada a Mardoqueu, e foi entregue na mão dele o anel de selar, aonde ele teve autoridade para revogar todas as sentenças contra o povo judeu. Por isso que eu quero que todos entendam isso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de... E o que é a espada? É a palavra. Graças a Mardoqueu, os judeus receberam a palavra para combater o bom. Quem que é o meu e o seu Mardoqueu, irmãos? É o nosso Senhor, o que? Jesus Cristo. Ele nunca se curvou pelo inimigo das nossas almas. Ele nunca se prostrou. Ele se humilhou, ele se fez carne, desceu a essa terra. Ele recebeu todo o poder vindo da parte de quem? Do rei. Por causa dele, hoje nós temos uma espada que a gente pode combater o bom. Por causa dele nós podemos transformar a tristeza em alegria. Por causa dele, irmãos. O texto vai dizer que por causa de Mardoqueu, os demais príncipes temiam e ajudavam os judeus nesse bom combate. É por causa de Jesus, irmãos. Ele é o Mardoqueu da nossa vida. Graças a ele, sem medo de errar, toda sorte lançada pelo inimigo, sorte para destruir, para matar, pela fé, que é o contrário de sorte, a gente aniquila toda e qualquer obra de lançada contra as nossas vidas, para a honra e para a glória do teu nome. Amém?